Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre o conto, sobre algumas características que tornam esse gênero tão marcante. Na aula anterior nós estivemos comentando sobre o texto que pertence a esse gênero conto. Só para relembrar, o texto ele se encontra na página 93 e tem por título O Beijo da Palavrinha. Hoje nós vamos estar comentando sobre as características do gênero. E eu convido vocês a abrirem o livro na página 98, onde tem uma pequena tabela no final da página com algumas informações muito importantes sobre esse gênero, tá? O título da tabela é Para Lembrar. Então, vamos agora lembrar desse gênero, lembrar das suas características. E, inicialmente, já vamos falar sobre a intenção principal. Qual é a intenção do conto? Para que serve? Por que foi escrito? Para que escrever contos? Então, a intenção principal é exatamente entreter, tá certo? Já entra como um entretenimento, algo que você quer buscar, fazer a leitura para passar o tempo, para adquirir mais informações, mais palavras no seu vocabulário. Mas diferente da notícia, diferente da carta, que tem objetivos diretos, né? Informar, dar uma notícia, ou então uma comunicação, no caso da carta. Até hoje a gente vê isso no caso do e-mail, das redes sociais, mas esse gênero não. O intuito dele, o objetivo dele é exatamente esse, de estar entretendo. Você faz a leitura de um texto desse para se divertir, para passar o tempo, exatamente como é o propósito dele. E a gente pode ver isso também. E dentre essas características também tem a intenção de emocionar o leitor. Porque às vezes quando você está lendo um conto, você realmente interage com as personagens, você acaba gostando, você acaba querendo ter ali um final feliz, você acaba torcendo para que as coisas dê certo. Então, é exatamente nesse contexto que surge essa intenção principal. Qual é a intenção principal? É exatamente essa. Fazer com que você esteja interagindo diretamente com as personagens, com aquela narrativa que é construída. Então, essas são algumas das suas intenções. A organização, como é que esse texto está organizado? De acordo aqui com o texto, com o livro, a gente possui uma sequência. Há uma situação inicial, há um primeiro momento em que as personagens são apresentadas. Dentro desse contexto surge uma complicação, então a trama começa a ser desenvolvida, começam a acontecer situações, um desafio, uma intriga, algo que já vai exatamente fazendo com que você já se envolva com as suas personagens. E vai acontecendo uma série de ações que já vão levando a história para o desfecho, para o final. Até mesmo porque o texto-conto, ele não é uma narrativa tão extensa, é uma narrativa curta. Então, existe exatamente essa possibilidade de ter essas ações acontecendo já para que o desfecho da história possa já ir sendo construído. Existem personagens principais e secundários, existem exatamente os personagens principais em que toda a história gira em torno deles, e também tem os demais que vão surgindo de acordo com a história, e esses que começam a surgir, eles irão dando realmente uma sustentabilidade a toda a narrativa, que então está sendo desenvolvida, né? Tem uma sustentação. A presença de um conflito, óbvio, né? Todo conto obrigatoriamente vai ter essa presença desse conflito, porque exatamente é onde a trama é construída, narrado em primeira ou terceira pessoa. Nós temos essa possibilidade de ter um narrador personagem que participa, conta a história porque participa dela, e ter um narrador observador, que apenas está contando o que está acontecendo com as personagens. Ele está por fora, de fora da história, ele apenas observa e está contando. Essa é a narração em terceira pessoa. Pode conter discurso direto ou indireto. Pronto, mas o que é isso? O que é um discurso direto? O discurso direto, gente, é a fala das personagens, nitidamente. O narrador então vai lá, faz uma introdução e diz, né, explicitamente, nitidamente, claramente, a fala da personagem. Geralmente vem um tracinho, né, indicando exatamente a fala das personagens, o popular travessão. Ele vem e tem a fala da personagem, isso é o discurso direto. A fala da personagem está ali escrita no texto.
Ou pode acontecer também de ter um discurso indireto. O que é o discurso indireto? É quando o narrador diz a fala da personagem. O narrador fala o que a personagem está falando naquela situação, naquele contexto. Uso de palavras e expressões que indicam espaço e passagem de tempo. Bom, realmente há um espaço, tem que acontecer um local e um período. Onde é que está acontecendo esse conto? Em que lugar, em qual situação? É num reino tão distante? Há muito tempo atrás? Mas tem que ter afirmações que dizem respeito a esse espaço, esse tempo. E assim, a sua linguagem é constituída de forma formal ou informal. Por quê? Porque é uma linguagem que vai ao público. O autor, ele já escreve o conto exatamente pensando, analisando a quem se destina. Mas ele possui também uma linguagem figurada, uma linguagem que apresenta toda essa fantasia do conto, porque o conto ele realmente dá asas à imaginação. O autor ele pode criar coisas incríveis. Isso vai depender da sua imaginação. Ele é capaz de criar. E nós, leitores, a partir do momento que temos o contato direto com o conto, nós já vamos imaginando essa situação, vamos estar exatamente também trabalhando com a nossa imaginação, criando todos aqueles cenários na nossa mente, na nossa cabeça. Então, é um gênero textual muito gostoso de ler, muito bom, bem interessante e que traz uma variedade de personagens, de fantasia, muito enriquecedores. Então, eu espero que vocês possam estar utilizando essa aula como motivação para estar pesquisando alguns contos, estar procurando informações, estarem procurando conhecer mais autores, mais histórias, pois é realmente uma coletânea de textos bem interessantes, tá certo? Então, pessoal, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!